Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio desta terceira temporada do Igualmente. Hoje assumimos-nos como membros inequívocos da guerrilha cor-de-rosa. Não estivesse connosco a sua comandante, Ana Matos Fernandes, a.k.a. Capicua, e um grande defensor da igualdade de género, Tiago Jorge, designer de interiores da IKEA Lolé. Hoje vamos falar sobre feminismo, uma palavra que continua a ser mal interpretada e que merece atenção especial neste episódio do Igualmente. Para estarmos todos e todas na mesma página, acho que é importante esclarecermos este conceito, feminismo. Em pleno século XXI, sim, é verdade. Vamos a isso. O feminismo faz parte de vários movimentos políticos e sociais que se esforçam por lutar por direitos iguais para todas as pessoas, independentemente da sua identidade de género. O objetivo é a libertação dos papéis estereotipados e geralmente apontados a homens ou mulheres, para reduzir assimetrias e as diferenças que acabam por influenciar a sua participação na sociedade e no mercado de trabalho. Está bem explicado? Acho que sim. Ana, Capicua. Sim, até porque os feminismos são plurais e também acho que há várias definições e elas são sempre atualizadas. Acho que essa é uma boa definição. E se calhar muitas vezes também é esse o problema para, quando falamos de feminismo, ainda haver assim uma espécie de bicho-papão sobre as feministas são isto ou são aquilo, porque na verdade não há uma forma de se ser feminista, não é preciso ser-se mulher para ser feminista. Exato. Acho que também tem a ver muito com a descredibilização histórica que se fez desde o início das lutas, ainda com as sufragistas, não é? Porquê é que tu achas que isso acontece? Eu acho que houve sempre uma tentativa de recolocar as mulheres, mesmo aquelas que eram mais insubmissas, debaixo do jugo do poder do patriarcado e também relegá-las permanentemente para o espaço doméstico. Então, a descredibilização é desde sempre uma forma de minar, não é, essas lutas, dizendo que, pronto, que são mulheres que eram mal amadas, que eram histéricas, aliás, esse conceito que, entretanto, foi abolido da medicina, que eram todas lésbicas, que eram todas umas mulheres sem família, não é? Sim. Aquela tradição de descredibilização desde o movimento sufragista e que hoje ainda continua a acontecer de uma forma, claro, atualizada, mais, não é? E achas mais subtil, mas acho que isso é uma tentativa de silenciamento, obviamente, claro. não é? Individual e coletivo. E também de associação permanente do feminismo a uma causa quase como se fosse o contrário do machismo, não é? Como se isto fosse tipo um grande Benfica Sporting e tivéssemos a lutar uns contra os outros, quando é uma questão de igualdade para todos e todas. Que o não é? feminismo são mulheres que se querem superiorizar aos homens, não é? Esse é o mito, acho que é um mito fundador dessa descredibilização, mas basta ir ao dicionário para perceber que a luta pela igualdade, como tu bem disseste, independentemente do género claro. ou da identidade de género até das pessoas, e portanto acho que isso estando claro, estando em cima da mesa, e as pessoas discutindo as questões na base da boa-fé, percebem rapidamente que a questão do sexismo e desta tradição patriarcal é prejudicial a toda a gente, não é só às mulheres. Claro que nós somos, se calhar, as mulheres e as pessoas que estão dentro das categorias LGBTQIAP+, estão mais sujeitas a várias formas de discriminação que vêm da raiz do patriarcado. Mas muitos homens que não se enquadram no mito, no arquétipo de masculinidade viril, competitiva, ou até, como se costuma dizer muitas vezes, tóxica, também sofrem muito com as consequências dessa cultura sexista. Também para quem não se enquadra nesse arquétipo tão rígido de masculinidade, pode ser um problema, não é? Viver numa sociedade sexista. Eu acho que podemos falar com um exemplar desse tipo de homem que não se enquadra nesses padrões mais patriarcais. Tiago, tu escolheste uma profissão que muitas vezes associam a um lugar de estar das mulheres, não é? As designers. Exato, quando de se interiores. fala de design de interiores ou decoração, aqui um bocadinho aliado, claro que existem diferenças entre design de interiores e decoração. A decoração mais numa componente mesmo decorativa, sem função, em que normalmente está associado às mulheres, ou a alguma escolha sexual, a uma sexualidade, em que existe também aqui a componente de sensibilidade, que eu acho que é muito isso, e no crescimento ao longo da educação de um homem, nesta sociedade, muitas vezes um homem
não poderá demonstrar essa sensibilidade, Sim. ou não poderá chorar. Há determinadas coisas que são reprimidas, não é? E aqui, juntando ao design de interiores, o design de interiores vai muito além disso. Nós estamos a resolver necessidades de um cliente, aqui muito ligado também à arquitetura. Mas o design de interiores não é só basicamente a coordenação de tecidos, ou escolher uma jarra bonita para pôr na sala, ou vamos muito além disso, vamos à função, às necessidades que um cliente tem, ou perceber a vida que aquela pessoa vai ter num espaço, à vivência que terá e às necessidades dela, e responder a isso. Sim. E a partir daí... E achas que é por isso, por essa necessidade óbvia de empatia muito imediata, achas que é por isso que é associada, esta função é associada às mulheres? Talvez, porque quando se fala em sensibilidade, talvez seja muito relacionada com fragilidade, o que eu acho que nada tem a ver uma coisa com outra. Até chegares a esse lugar, tu sentiste que foste muitas vezes ou algumas vezes discriminado por causa das tuas escolhas ao longo do tempo? Assim, a partir do momento em que uma pessoa escolha o caminho das artes e que não tem interesse, por exemplo, no futebol, naquilo que será associado a um homem, ao desporto, ou que terá tradicionalmente, não é? A partir daí, às vezes uma pessoa tem que percorrer durante um tempo um caminho sozinho, em que está muito mais ligado, se calhar, ao caminho que é associado à mulher, não é? Sim. E que impacto é que isso teve em ti? Eu cresci numa família tradicional em que os ensinamentos e aquilo que se praticava, não digo que era um machismo tóxico, mas é muito da parte do machismo, de uma pessoa ser confrontada com, para seres homem tens que fazer isto ou aquilo, ou tens que ser autoritário. Ou seja, há determinados cânones que foram construídos numa coisa que depois eu nunca me enquadrei. Sim. E percebi que não é preciso eu enquadrar-me nisso. Claro que depois também tem a ver muito com a capacidade da personalidade e mesmo de filtrar todas essas informações que nós estamos a receber e não nos condenarmos por ser diferentes. Sim, porque muitas vezes é isso que nos fazem sentir, não é? Exatamente. Às vezes estás desenquadrado, vais ficar de parte, não te enquadras neste modelo que é ser homem. E eu nunca associei o design de interiores a um género, ou seja, a ser uma profissão de homem ou mulher. E acho que cada vez mais, com os programas de televisão que têm aparecido, com esta cultura, mesmo séries de Netflix, etc., que têm trazido todos estes programas de interiores e design de interiores, cada vez mais existe um gosto comum e não só associado à mulher. Sim. Ana, tu és formada em Sociologia, Sim. doutorada em Engenharia Humana. Não, Geografia Humana. Geografia Humana, exatamente. Instituto Acho que és a primeira pessoa que eu conheço que é doutorada em Geografia Humana. Mas acabei por depois seguir uma carreira na música, inesperadamente, e neste momento não trabalho na investigação em ciências sociais. Sim, não trabalhas na investigação, mas eu acho que o lado da Sociologia, eu acho que se toca muito com aquilo que tu fazes, não é? Sim, a questão... Sim. Essa observação constante da sociedade e esse olhar crítico de desmontar, não é, a aparente naturalidade das coisas sociais e culturais, que é de facto isto de que estamos a falar, não é? Nascemos num caldo cultural que naturaliza as diferenças entre homens e mulheres e que acaba por cristalizar esses arquétipos do que é suposto ser o papel de uma mulher ou de um homem nesta organização social, e as pessoas agem em conformidade com esse condicionamento, umas mais, outras menos, felizmente cada vez menos, e como o Tiago estava a dizer, é esperado que hajamos, que performemos de uma determinada maneira, e a partir do momento em que começamos a questionar isso, não é? Como uma coisa que é convencional, tal como esta mesa se chamar mesa, não é? E que podemos a todo momento renovar e refundar aquilo que é a nossa cultura e atualizar os seus conceitos, é? e os seus cânones, as suas práticas, os seus valores. Podemos viver todos de uma forma mais feliz, mais igualitária e mais livre. Porque é isso que nós observamos muitas vezes, é que nós fazemos assim, é assim que sempre se fez ou que sempre se foi fazendo, mas quase ninguém é feliz dentro daquela prática. Por isso é que é tão difícil desmontar, porque está em nós, não é? Lá porque nós
temos, às vezes, eu digo, o mais difícil disto de ser uma pessoa feminista é a autodisciplina de cotidianamente desarmadilhar os gatilhos, os automatismos, refundar a nossa forma de pensar o mundo, aquilo que nós esperamos uns dos outros e de nós próprios, porque a cada fase da vida, e eu vejo isso porque fui mãe há 3 anos e achava que era uma pessoa muito desconstruída e de repente muitas coisas é preciso desconstruir a partir da maternidade, não é? A questão da culpa materna, a divisão de papéis em casa, tantas coisas que depois na educação da criança vão aparecendo, desde a escolha da roupa, os brinquedos, a gestão de que é a influência familiar, escolar, não é? Da comunidade, na educação da criança, e nós começamos a perceber que de facto há muitas outras coisas para desconstruir, e acho que à medida que forem envelhecendo muitas outras coisas vão ter que desconstruir, e acho que esta questão que o Tiago trouxe é muito importante, porque de facto as pessoas associam a decoração de interiores ao cuidado com a casa, não é? Ao espaço doméstico, coisas que são historicamente associadas às mulheres. Sim. E tal como de facto eu que faço rap, que é conhecido por ser um boys club, não é? Estar em cima do palco sem pedir licença a ninguém, a dizer coisas que são aquilo incómodas, muitas vezes. Não é? Muitas vezes são combativas e são desbocadas e com uma atitude altiva, às vezes até competitiva, que são coisas que não são associadas normalmente àquilo que se espera de uma menina, não é? Sim. Então acho que esta capacidade de nós muitas vezes confrontarmos aquilo que é o condicionamento e a expectativa alheia é super libertador, não só para nós próprios, como todas as pessoas que por contágio se inspiram na nossa prática. Sim, porque não é? muitas vezes nós somos uma série de coisas só porque não paramos para as questionar, não é? Só porque vamos replicando coisas que nem nunca entendemos. Uau, isto está no lugar do insulto, uau, Claro. isto é um lugar de ofensa para alguém. Só porque Desde a não paramos linguagem, para... Sim, daquilo sim, que é o sim. condicionamento. Por exemplo, eu acho que há uma tendência na nossa cultura para as mulheres caírem na maternidade compulsória, quase como se a nossa missão neste mundo Fosse obrigatório tu passares... ser mãe, claro. não é? E que a maternidade é uma coisa quase que inquestionável. E de repente, cada vez mais há espaços em que mais mulheres da nossa geração ou mais novas dizem: eu não quero ter filhos. Sim. E há um estranhamento inicial, quase como se fosse uma coisa totalmente inesperada, mas que se vai normalizando por cada vez que alguém tem essa coragem de dizer: não, eu não quero ter filhos. Eu quero ter uma carreira, eu quero ser livre, eu quero gerir o meu tempo, gastar o meu dinheiro em férias, sei lá. Sabes? Eu não quero ter filhos. Isso é uma coisa que pode ser podermos ser o que queremos não é? ser, não é? Sim, é uma coisa que aparentemente é tão fácil dizer, mas que é completamente subversiva na nossa cultura, em que o nosso lugar ainda, mesmo que já tínhamos feito muita coisa, sobretudo em Portugal desde o 25 de Abril, não é? Mas que já temos conquistado o espaço público, estamos nas empresas, estamos a trabalhar, estamos na vida artística, estamos aqui a dar opiniões, mas ainda se espera que acumulemos esse trabalho reprodutivo, doméstico, de cuidado, não é? Ainda é muito esperado que acumulemos as duas coisas. E quando Sim, muitas mulheres não, queixam-se desta questão da dupla jornada, não é? De trabalhamos os dois, marido e mulher, e chegamos a casa e o marido tem a permissão para usufruir do seu descanso, porque chegou a casa, e nós, mulheres, aliás, ainda temos há de estatísticas. fazer... Em Portugal, Sim, 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 acho sim, que as mulheres sim. trabalham quase 1 hora, Sim. mais por cada dia, não é? Sim. No trabalho doméstico e no cuidado dos filhos, e não só dos filhos, no cuidado da família, porque depois também cuidam dos idosos, não é? Cuidam das pessoas com deficiência. Sim, são as cuidadoras por E há todo um quase por trabalho não designação. remunerado que se parasse hoje, o mundo parava, não é? Se as mulheres parassem de se dedicar ao cuidado da comunidade, era impossível que a nossa vida económica e social continuasse se continuasse da mesma forma. com a mesma estrutura. Toda essa mitificação da doçura, do cuidado feminino, materno, mas não só, é uma grande armadilha para todas nós, não é? E é o que garante que o mundo e nomeadamente o sistema capitalista continue. E que nós próprias estamos muitas vezes tão envolvidas na nossa sociedade que também não paramos para fazer diferente. Às vezes perguntam-nos: porque é que ainda é preciso o feminismo no século XXI? E isso acaba por ser óbvio, não só nessas questões das dinâmicas familiares, mas porque essas dinâmicas familiares desequilibradas são aquilo que nos impede de competir de igual para igual no mundo das empresas, da política, na esfera pública, digamos assim. Sim. E o que é claro em Portugal é que não é uma questão de mérito. Nós vivemos num país em que a maioria das pessoas licenciadas são mulheres. Mas depois vamos ver, o gap salarial é quase, imagina, um homem e uma mulher em Portugal está a 14%. Exato, é mais ou menos sempre à volta dos 15, 17, 14, não é por aí. Então, se uma mulher e um homem começam a trabalhar no dia 1 de janeiro, o homem começa a receber no dia 1, as mulheres começam a receber a meio de fevereiro. Sim, eu tenho a estatística ao contrário, ou seja, que nós, se pensássemos dessa forma, a partir de 13 de novembro, as mulheres deixariam de receber até ao final do ano.
E é inacreditável como é que isso no século XXI, para as mesmas funções, com pessoas que são qualificadas, porque não é uma questão de falta de mérito, continua a existir. Ou como é que as mulheres na casa dos 30, quando os patrões e as chefias começam a perceber que se cá pode vir a ter filhos, vão promover o colega, mesmo que seja menos competente, porque sabem que eventualmente vai haver mais ausências, claro. E esse tipo de desequilíbrio que nós temos que combater com, lá está, a pressão política, não é? De todos e todas as feministas, para que haja políticas públicas que consigam corrigir essas desigualdades e para que deixe de ser natural que assim seja. Tiago, trabalhas numa empresa, na IKEA, que tem uma postura completamente diferente, ainda que não haja esta política pública tão perfeitamente desenhada para esta situação. A IKEA tem muito esse cuidado com a igualdade de género, com a diversidade. Sentes essa diferença no teu ambiente de trabalho? Estas diferenças são benéficas e dentro da empresa a questão da desigualdade salarial não existe, a questão das chefias, temos muitas mulheres a assumir cargos de chefia e managers. Por exemplo, na minha equipa nós por acaso até temos os homens em desvantagem porque são mais mulheres do que homens. Sim. No entanto, aqui conseguimos unir os dois esforços e as questões de género nem sequer se colocam. Promovemos essa diversidade e não deixamos de contratar por a pessoa ser diferente, ou pela questão do género, ou pela questão da idade. E há um esforço concreto para que este pay gap não exista, há um esforço concreto para que a acessibilidade aos cargos de chefia também seja equitativa em relação aos homens e às mulheres. Eu acho que todo o background que a pessoa tem, a personalidade da pessoa, basicamente, se calhar, o estilo de liderança que se associa, que acha que deve ter, porque há mulheres que podem ter um estilo de liderança muito aproximado dos homens, acharem que a autoridade é o caminho que devem seguir. Sim, até porque há muitas vezes essa ideia do poder estar associado aos homens, mas há muita essa ideia de que estar no poder é agir como tal, não é? Sim. Exato. Até há uma discussão sobre isso na questão da participação política das mulheres, se as mulheres, que pergunta se as mulheres terão uma forma feminina de fazer política. É, obviamente que não, mas eu acho que a questão da diversidade é o que é mais importante, não é que haja um jeito, não é? Isso até seria um bocadinho antifeminista, dizer que há uma forma feminina ou masculina. Uma forma de ser mulher, ou uma forma de... Obviamente que não, mas o facto da pessoa vir de um lugar diferente, não é? E quanto mais diversidade for representada no sistema político ou na chefia das grandes empresas, mais sensibilidade vai haver à diferença e à diversidade e àquilo que são as necessidades não só dos trabalhadores, mas dos próprios consumidores, no caso de uma empresa, e portanto só podemos ganhar com a diversidade, não é? Não é que haja uma diferença de estilo, mas há muito mais diferenças a serem contempladas quanto mais diferente for a equipa, digamos assim. Ana, queria-te perguntar, nós vamos-te conhecendo também pelo que tu cantas, não é? Pelo que tu dizes. E sabemos que tu nasceste e cresceste numa família de esquerda, que foste muito exposta ao Zeca, ao Sérgio Godinho, ao Zé Mário Branco, que são assim referências importantes, à Elis Regina, são referências importantes na tua vida. Tu tens ideia do momento em que estas questões ganharam alguma força em ti, em que tu tiveste consciência... As questões feministas, sim. Sim, eu acho que foi mais na pré-adolescência, mas eu sempre, como digo na minha música Vai Orquena, eu sempre fui mais uma fada do que Susaninha. Então, desde miúda que fui sempre muito questionadora, muito argumentativa, muito crítica. E acho também o facto de estar... Sim, e ao mesmo tempo o facto de estar exposta a mulheres... Mas a tua família proporcionava-te esse pensamento? Sim, era o que eu ia dizer. O facto de estar exposta a uma família em que havia partilha das tarefas domésticas, em que não havia essa figura do pai ou do macho alfa, não é? Que manda toda a gente, nem sequer na geração dos meus avós, e que as mulheres também sempre foram muito elas próprias escolarizadas, também muito mesmo que trabalhassem em casa, muito independentes nas suas opiniões, e eu acho que isso também me influenciou, mas na pré-adolescência, quando me comecei a interessar pela política e pela esquerda em particular, comecei a ter uma grande curiosidade sobre as questões do feminismo, e do feminismo na esquerda, e comecei a juntar esse interesse a todas as minhas atividades. Mas numa procura mais intelectual ou
despoltado por algum acontecimento específico, Não alguma foi coisa que nenhum, não. observaste? Eu foi por uma questão de convicção e também do facto de eu sentir sempre que era demasiado insubmissa em termos de Sim, personalidade, digamos assim, para me condicionar àquilo que era esperado. esperado, não só enquanto na infância, não é, de ser uma menina, e depois muito menos na adolescência do que se esperava, não é, das miúdas adolescentes, para Sim, cumprir um dos certo interesses, a questão dos dos... interesses, a questão também da preocupação com a estética, com o corpo, com os rapazes, não é? Essa coisa toda que é muito importante e muito definidora daquilo que é a experiência da adolescência, sobretudo na nossa geração, Sim, se calhar hoje é mais diversa essa própria experiência, mas na nossa altura era bastante, e eu escolhi ser uma miúda que tinha hobbies, que tinha interesses, que queria se interessar pela política, que se interessou pelo grafite e depois pelo rap. Eu nunca quis ser a menina que sabe sentar com as pernas juntinhas e que depois, na adolescência, fica à espera que sim. os rapazes saiam do ensaio, do treino. Eu nunca quis ser essa menina. E tu não eras esse rapaz, o que saía do treino, Pois, não, não. Dizes que definitivamente vieste não. de uma família muito tradicional, de um Sim, meio sim. mais Mais rural. pequeno, Sim, exatamente, em que também ali aliado também à religião católica, não é? Eu acho que fui evoluindo. Eu tinha tudo, se calhar, para ser um homem machista. sim, Ou seja, e sentar-me num sofá a beber uma imperial e esperar que a minha mulher me servisse, não é? Mas eu acho que à medida que vamos vendo e contactando com diferentes experiências e diferentes pessoas, e algumas coisas que nos começam a mexer no interior do género. A sério que uma mulher tem que se levantar para servir o homem, porque ele não se consegue servir sozinho. Ao pôr um tacho na mesa, ele não consegue tirar a sua própria comida. ou prepará-la. Ou prepará-la. Sim, Ou seja, quando uma pessoa se acaba por ter contacto com estas realidades, com estas situações, acaba muito por se questionar, mas as mulheres têm que ter o mesmo direito do que nós. E a partir daí começa-se a percorrer um caminho que vai em direção ao feminismo. sim. Não é? E esse caminho tem sido um processo mais intrapessoal ou tu tens verbalizado, tens sido assim Tem, ma- ativo junto dos teus amigos e das eh, tuas esferas? tem sido mais intrapessoal, mas Sim, ao mesmo tempo há questões que de vez em quando, em tom de brincadeira, do género, mas tu não te consegues levantar para te servir? sim. Uh, não é que Mas aconteça, ainda há um mas, bocadinho essa mas necessidade tem que desse ser em tom escudo de, em tom sim, de brincadeira, não tem que é? ser em tom de brincadeira, porque às vezes há pessoas que ficam magoadas, Sim. mas Os tais homens que não podem ser sensíveis, não é? sim, mas eu acho que é um caminho que se tem que percorrer e acho que também muito em parte da educação, não é? De que, ok, que a educação no lar não é tudo, depois há uma construção da pessoa também com fatores externos, não é Sim. só a questão da família, mas eu acho que temos tudo e temos as ferramentas necessárias para crescer em termos de ser, não é? De Acho que é muito isso sociedade. que estás a dizer também, essa questão de que às vezes para cumprir a expectativa dos outros ou do coletivo não nos podemos cumprir a nós próprios, não é? Uhum, E exato. a minha resposta era um bocado isso. E eu, para me cumprir da forma como eu Claro, sou, eu nunca poderia ceder a esse condicionamento, não é? Porque sim. não seria Uhum. feliz. Acho que é um bocado o que Sim, estavas a dizer. exatamente. E portanto a questão é sempre neste eixo individual-coletivo. Mas eu acho que a luta, e às vezes nestas questões identitárias, há uma tendência também da tradição liberal americana de tornar a luta muito biográfica, Sim. sabes? Sim, sim, Quase sim, como sim, sim, cada sim, sim, indivíduo e sim. na sua história que justifica a luta. Mas eu acho que, pelo contrário, eu se calhar venho da questão, um bocado da tradição da esquerda de fazer da luta coletiva, porque acredito Claro. mesmo que ou a luta é para todos e para todas e para todos, ou não será, Sim. sabes? E o facto E por de isso é que tem tu... que ser interseccional e tem que Sim, envolver o coletivo, porque a questão é cultural mesmo, como dizem os Uhum. brasileiros, o buraco é bem mais em baixo, não é? Ou sim, seja, sim, ou a sim, gente sim, sim, vê sim, sim. a big picture, ou então vamos continuar a Em viver pela em metade, micro, não é? sim. E a subdividir as nossas lutas, quando lá está, como disseste no início, ainda em off, já nos chegam os critérios e os rótulos que nos colam a nós, não é? Não Sim, precisamos nós também agora de ter alinharmos por eles, não Exato. é? E o facto de seres MC, não é? O facto de seres rapper, também te ajuda muito a amplificar essa luta, não é? Porque tu tens um canal direto para já com um público e depois também alguma forma de pressionar politicamente algumas questões.
Sim, eu acho que o facto, como te disse, eu interessei-me pela política e pelo associativismo na adolescência e depois acabei por estudar ciências sociais. E acho que em nenhuma dessas esferas eu senti o impacto que sinto desde que faço música, porque acho de facto não só a música tem esse poder de não só ser veículo de mensagem, mas como ter um impacto, não é, emocional e de infiltração E que de é união. ímpar. E de união. Exato, também de inspirar pelo contágio, como também depois nos desdobramentos daquilo que eu faço, né? Porque comecei por fazer rap, mas depois comecei a fazer muitos projetos comunitários, trabalho social, ou crónicas, ou agora livros, acho que texto para teatro, quer dizer, livros para Mais do que um, crianças. porque o Mão Verde é um livro-disco, São não 2 é? livros de disco, não é? Por isso, são tantos os desdobramentos da minha escrita em que eu vou podendo transmitir essas tais mensagens ou imprimir a minha agenda, não é? As minhas causas naquilo que eu escrevo, que acaba por ter um impacto mais direto, porque estou a falar de uma forma, quer dizer, sem intermediários, não é? Sim. E acho que às vezes, no meu caso, que vim das ciências sociais, sinto que às vezes há uma espécie de é uma linguagem codificada, um bocado encriptada, que fica nas estantes bibliotecas, mas não chega às pessoas, às vezes nem sequer chega às Não é políticas direta, não é? públicas, Não não é? é? Portanto, Sim. que acho que há que trabalhar e depois também na questão às vezes do associativismo, da política, porque há muitas pessoas que acham que esse tipo de linguagem é mais moralista ou é mais panfletária e não estão tão interessadas ou não estão tão disponíveis para ouvir. Sim. E acho que às vezes através da música, através da escrita, das diversas formas de arte, da cultura, conseguimos calçar os sapatos dos outros, não é? Empatizar, de uma forma muito imaginar imediata, como sim. seria estar a viver essas vidas, estar nessas situações, sentir como seria ser o outro, não é? Então acho que é mais fácil ir por esse caminho, às vezes, para espalhar a tal mensagem, não é? Que para mim faz sentido. Sim, sim. Tiago, tu há pouco falavas de como a escolha pelo design de interiores te aproximou um bocadinho do meio artístico, que entendias como um meio de grande liberdade. Ana, na tua perspectiva no meio musical, tu sentes que a igualdade entre homens e mulheres, escolheste um meio em que sempre foi maioritariamente dominado por homens, sentes que essa igualdade, por ser um meio mais aberto, onde supostamente essa conversa se faz de uma forma um bocadinho mais efetiva do que nos outros meios e mais concreta, sentes que há esse impacto? Não, acho que estamos em transformação, não é? Como todas as esferas da vida social e nenhuma delas está imune à cultura em que vivemos e, portanto, acho que é muito óbvio que há estilos de música, como no rap, na música eletrónica, no rock, em muitos outros, em que, de facto, a presença feminina é pequena, mas no quadro da indústria musical ou da própria conjunto dos músicos da música portuguesa, vemos que há grandes evoluções, porque cada vez vemos mais mulheres a Cabeças gerir de as suas cartaz. carreiras, a ser cabeças de cartaz, ou até, por exemplo, a escrever e a compor as suas músicas, enquanto até há bem pouco tempo, por muito que às vezes as estrelas, pelo menos, por exemplo, no fado, fossem as grandes estrelas fossem as mulheres, Sim. os letristas, os compositores, os músicos, as equipas técnicas, os editores, Eram os homens, managers, toda a gente por trás do jogo, digamos assim, do game, como que se costuma dizer, eram homens. Portanto, isso ainda acontece. E acho que, por exemplo, na indústria musical, como não são públicos os cachês, Sim. seria muito óbvia a diferença se nós tivéssemos acesso. E depois também nas próprias listas do que é mais ouvido a cada ano, vemos que os homens estão sempre, normalmente, nos lugares cimeiros, e que até mesmo o público feminino muitas vezes prefere apoiar os artistas homens Masculinos, sim. e acho que, sendo feminista, aquilo que, enquanto consumidora de cultura, me anima muitas vezes é ler mulheres, ouvir mulheres, apoiar mulheres, seguir mulheres, Sim. artistas ou pensadoras ou criativas, porque acho que isso é o que alimenta, não é? Que dá combustível, que dá força, que sim. elas consigam preservar as suas carreiras e continuar a fazer o que fazem, para que Sim. outras se animem e para que a coisa vá avançando. Muito obrigada aos dois. Obrigada. Foi aqui um prazer ter-vos Obrigado. aqui Prazer foi como meu. convidados. Se têm algo a acrescentar, não hesitem, deixem os vossos comentários nas nossas redes sociais, acompanhem o podcast, subscrevam a este podcast, podem ver no YouTube, podem ver no Spotify e, efetivamente, ver no Spotify, porque já temos um programa com imagem. No próximo episódio vamos falar sobre linguagem inclusiva, como é que podemos evitar os estereótipos e as referências irrelevantes quando queremos falar com ou sobre outra pessoa. A resposta, já sabem, está no próximo episódio. Não percam. Até já. Obrigada.